Como será o seu amanhã? Que projeto você tem para a sua envelhecência? Pois, para reflexionarmos um pouco mais sobre este assunto, o De Bem com a Vida recebe agora, com muito prazer, o profissional de educação física, professor Timóteo Araújo. Como vai o senhor e nos fala de onde? Olá, vou muito bem, vou de bem com a vida, a cada manhã, ou a cada tarde, ou a cada momento com vocês. E estou falando de São Paulo, capital, nesse momento. Professor Timóteo, o fato de nós não querermos falar sobre um determinado assunto que não nos agrada, não significa que ele não vai acontecer, verdade? Verdade, a gente está sujeito a essas mudanças, e se a gente for pensar no aumento da idade, é uma situação que é um privilégio a gente poder ter. Muitas vezes esse fenômeno de ter mais idade, fazer mais um aniversário, é carregado de palavras como ficar velho, velhice, pessoa idosa, mas a gente tem aprendido a cada dia que isso é um privilégio e que a gente tem que concorrer à possibilidade de passar por isso. A gente acabou de passar pelo fato da rainha mais velha, né, ou a rainha mais idosa, ou a rainha mais longeva, e que isso sirva para nos agradar e perceber que é possível a gente ficar aqui mais tempo e continuar fazendo aquilo que a gente começou a fazer há muito tempo antes, fazendo bem, por exemplo, como exercer um cargo tão importante. Então, temos que nos preparar para essas etapas que virão. E qual a importância de nós projetarmos isso, né? O que que a gente pode fazer hoje para que a nossa envelhecência venha a ser, por exemplo, como a da Rainha Elizabeth? Porque você viu que um dos posts bem citados foi que ela, mesmo no avanço da idade, continuava praticando uma atividade, por exemplo, como andar a cavalo. Tudo bem que aí é o privilégio do privilégio poder sair de manhã, mas andar a cavalo. Mas a gente pode pegar esse andar a cavalo e lembrar que era uma mulher, um ser humano, que tinha que subir num cavalo. Mesmo que ela viesse de uma estatura mais alta, mas ela tinha que ter força suficiente para ficar em cima desse cavalo. Então a gente pode usar esse exemplo dizendo que eu tenho que me preparar, eu tenho que pensar nessas próximas etapas, e como a gente está falando hoje da atividade física, da educação física, como é que a gente está preparando o nosso corpo para esses próximos anos que virão. Eu daqui a pouco vou entrar em aula aqui na faculdade. O tema de hoje é fazer avaliação física nos alunos hoje, verificar o valor que eles têm e pedir para eles projetarem o que esse valor será daqui a 40 anos. Ou seja, essa força que você tem hoje será suficiente para continuar te preparando para garantir que aos 40 você continua fazendo tudo isso sem pedir ajuda? Então a gente tem que realmente nos prepararmos e preparar esse corpo a partir de hoje, para pensar em concorrer a essas próximas etapas, com a famosa palavra gostosa, com independência. Até onde a gente pode interagir com o destino, né? Eu me refiro então a doenças genéticas, enfim. Das provocações, essa é a mais gostosa, né, que é: "Então vamos ter que passar por isso também". Então a gente imagina e a gente gostaria de ter um processo de envelhecência dentro da da sem doença, ou sem comorbidades, a gente gostaria disso, mas sabemos que, o risco disso ocorrer é bem baixo, né, porque a possibilidade da gente carregar ao longo do tempo algumas comorbidades, algumas doenças, que a gente até pode ter vindo com ela ao mundo já, isso é muito grande. O que a gente tem que procurar fazer realmente agora, para quem está com ela, ou para quem imagina que não tem, ou que possa vir a ter, é poder tirar o máximo de proveito possível desse aprendizado com essa etapa. Então, não quero aqui dizer que teremos que ser diabéticos, teremos que ser hipertensos ou teremos que ter colesterol alto, não é isso. Mas sabemos que a possibilidade de a cada nova década que nós tenhamos de vida, a partir dos 60, a possibilidade da gente ter isso é muito grande. E aí, isso volta à necessidade da gente começar a pensar em hábitos mais saudáveis, além daqueles que a gente tem. Mas isso nem significa dizer que a gente vai estar eliminando esses fatores, essas doenças e esses fatores de risco. Então, a gente está aqui hoje, como a gente estava comentando, né? O que eu posso fazer no meu café da manhã para torná-lo mais saudável? Não só comer a fruta, tomar o leite, ter a possibilidade, mas de evitar fatores concorrentes que aumentem o nosso estresse. Buscar um pouco mais de autocontrole,
buscar um pouco da saúde mental, melhorar a nossa saúde espiritual, buscando aquilo que nos conforta. E da minha parte, sempre incentivando que a gente possa ter um incremento de movimentação ao longo do dia. Então esses fatores estão conosco, a ciência vai sempre a cada dia nos dar subsídios para a gente se preparar com elas, seja tratamento, seja remédio, e a gente vai tentar da nossa parte buscando hábitos mais saudáveis e duradouros. Professor Timóteo, aproveitando a sua expertise, nós vemos aqui no Rio Grande do Sul duas situações. A questão do clima, né, em que então alguns meses de inverno não são convidativos à prática esportiva. E outra, aquela coisa assim, quando eu me aposentar, eu vou me dedicar mais às atividades físicas. Como é que o senhor vê esses dois gargalos? Essa é a atual discussão no momento de um grupo de estudos que é a Sociedade Internacional de Atividade Física e Saúde tem feito, que é discutir o papel do ambiente. O ambiente é um fator favorável para nos incentivar a ser atividade física. E como a gente agora está falando do Rio Grande do Sul, a gente sabe do fator climático muito importante, que ele pode ser um fator de incentivo para um grupo que é, como está frio, eu vou buscar me aquecer, ou a gente pode dizer o contrário, o frio faz com que eu fique mais tempo em casa, principalmente quem? As pessoas que ainda não têm esse hábito formado. Então a gente tem essas duas situações, mas uma coisa muito clara e você trouxe muito bem, a necessidade da gente, agora do profissional de saúde e dessa pessoa que está nos ouvindo agora, que é lembrar que o ambiente, ele pode ser um fator favorável se a gente se nos preparar para ele. E precisamos, independente dessa situação do clima, lembrar que a nossa agenda diária é de pelo menos 30 minutos de movimentação durante os dias, de parte aeróbica, para a gente poder dar esse corpo mais aquecido e não dar tempo que esse tempo melhore. A gente tem que buscar nos aquecer com atividade física. E quando a gente falou ambiente, a gente vai lembrar das duas situações, o ambiente natural, esse do frio, da garoa que está em São Paulo agora, ou também esse ambiente construído. Muitas vezes, boa parte dos nossos políticos constroem, mudam a cidade, mas não favorecem a gente poder andar. Sempre favorece a gente poder estar de carro. Então a gente tem que buscar, né, realmente colocar na nossa agenda uma possibilidade de combater essa situação, que é não ter um fator que nos favoreça a gente fazer atividade física, mas que isso existe e que isso nos traz um problema grave, traz sim. A gente está falando da parte do sul, do sudeste, mas se a gente subir um pouco mais o Brasil, a gente mudaria a pergunta comentando, e nesses locais que são muito quentes, como Roraima e Rondônia, que a partir das 10 da manhã e até as 5 da tarde, a gente nem incentiva as pessoas a irem para a rua, porque o calor é muito forte, isso começa a ser um fator prejudicial. Mas devemos nos preparar e buscar os melhores meses e naqueles meses não favoráveis, que a gente pudesse agora olhar para o ambiente interno que nós temos. Aí a gente está falando da nossa casa, nosso quintal, nosso corredor, nosso condomínio, a gente tentar incentivar esse corpo a ser mais ativo nessas situações. Quer ficar de bem com a vida? Então tá aí o recado do nosso professor. Atividade física, 30 minutos de domingo a domingo. É isso, professor Timóteo? Perfeito, domingo a domingo, ou seja, o mínimo que nós devemos fazer na semana são os 7 dias. E se puder fazer 30, fantástico. Se não chegou nele ainda, vamos tentar somar ao longo do dia. Perfeito, muitíssimo obrigado por compartilhar tantas informações saudáveis com os nossos amigos e as nossas amigas. Um abraço, professor Timóteo. Mais uma vez, obrigado. Tchau, tchau.